vídeo passado eu dei sugestões do que comprar no supermercado para ficar confortável aí pelas próximas semanas. Claro que sem exagero. Mas não adianta nada você comprar e não saber armazenar. Por isso que hoje eu vou mostrar para vocês, não só nessa época, mas para a vida toda, como guardar corretamente os ingredientes. Para mim isso aqui é o kit básico da preservação de alimentos. Claro que a geladeira também, né? É o principal, digamos assim. Então, plástico filme, potes herméticos, papel toalha, vocês já vão entender o porquê. Bobina, sabe? Esses saquinhos de plástico aqui pequenininho. E a boa e véia Tupperware. Tupperware é a marca, né? A boa e véia... Como é que chama isso aqui? O bom e velho pote. Eu vou usar de plástico por enquanto porque o de vidro não é legal colocar no freezer. Ele pode rachar ou estourar. Antes de mais nada também, né? Quem viu o vídeo passado sobre compras e tudo mais, tente comprar nos mercadinhos, vendinhas mais próximos de você, se eles estiverem abertos, tá? Se possível. Eu mesmo fiz a maioria da minha compra no mercado maior, mas enfim, tenta isso. Tem gente que é muito difícil, que não consegue parar de trabalhar. Esse lance da quarentena é um privilégio que a gente tem, sim. É pra minoria por enquanto, mas espero que cada vez mais as pessoas consigam ficar em casa e não se aglomerar tanto. Se for pedir comida ou algo assim, restaurantes menores próximo da sua casa. A gente vai fazer uma série de deliveries, mas não sabemos mais porque a gente entende que talvez os entregadores estejam muito expostos, não. É um momento complicado e eu já até peço desculpas se a gente falar algo ou fizer algo que depois, mais pra frente, não seja adequado, tá? Tá todo mundo se entendendo e eu tô tentando da melhor forma possível informar vocês. Como é que eu tô filmando aqui, né? Eu não sei filmar, não sei editar, então a gente tem uma equipe de 10 pessoas. A maioria está em casa, mas para rodar isso temos duas aqui junto comigo. William Defoe. William é meu vizinho de porta, então, enfim, estamos certo. Estamos praticamente quarentenando juntos. E Ribas está aqui porque ele mora muito, muito perto de casa. Ele tá vindo de carro, daria até para vir a pé, mas ele tá preferindo de carro, obviamente, para tentar evitar aí contatos. Então a gente tá tentando ao máximo, até onde der, criar conteúdo para vocês. Acredito que assim funciona. Então, vou sair, tá? Sai. Fiório, que é o diretor de foto, tá em casa. A galera de projetos também, editores. Na verdade, a edição sempre tá em quarentena, né? Sempre tá lá na casinha fazendo as coisas deles. Então é isso, tá bom, gente? Vamos ver até onde conseguimos e talvez, bem talvez esse seja o último vídeo de domingo por enquanto, tá? A gente vai entender juntos. Eu vou começar mostrando como armazenar grãos e alimentos não perecíveis. O que a gente precisa e é mega importante é isso aqui, pote hermético, seja ele de vidro ou de plástico, tá? Eu prefiro de vidro nessa situação. E ó, rosca. Eu vou usar como referência para vocês o macarrão e o arroz, aliás, anuncia aqui, é ótimo, né, gente? Então é o seguinte, quando você tem tudo na embalagem bonitinho, não só o arroz e o macarrão, mas como lentilha, grão de bico, feijão, entre outros grãos e farináceos, você pode guardar num lugar de sombra ou fechadinho, bonitinho, sem que bata luz. Abriu, consumiu, como é que você faz? Coloca um pregador e guarda? Não, porque pode dar caruncho. Então você vem aqui, ó, joga no potinho. Show, foi pra dentro, a embalagem coloca no reciclável, caso aí tenha coleta. E aí você vem e fechou muito bem, tá show. Replica isso pro macarrão, pra lentilha, pro grão de bico, pra quinoa. Usa a criatividade, gente. Não vai lá no mercado e fica comprando só macarrão, pelo amor de Deus. Sério, a vida é mais do que isso. Eu tenho aqui uma embalagem, na verdade eu tenho um fusilli e um espaguete, acabou. Não precisa mais. Criatividade. E aí só uma coisa também, né? Farináceos como flocão de milho, farinha de trigo, farinha de rosca, mesma coisa. Aliás, na minha opinião, eles são bem mais sensíveis que os grãos. Para ter caruncho, estragar e zoar o rolê, é bem rápido. Vou até pegar agora um feijãozinho aqui. Olha como tava na minha despensa. Coloca um pregador e guarda? Não. Então tá errado isso aqui. Coloco num pote de vidro, que inclusive esse aqui era de picles. Você pode reaproveitar. Então, ó, tudo guardadinho. Então você guarda num lugar escurinho, como eu disse. Pode ser nessas gavetas aqui de cima ou na que eu tenho aqui do ladinho.
Antes de mostrar como armazenar alface, salsinha, agrião, essas folhas que são muito sensíveis, eu vou mostrar como armazenar corretamente carnes. Tenho aqui franguinhos, na verdade é uma sobrecoxa de frango. Em situações normais, eu geralmente congelo carne quando sobra. Eu não compro e porciono, sabe? Porque eu costumo ir muitas vezes no supermercado. Agora, um pouco menos. Então o que você pode fazer é o seguinte, porcionar na quantidade que você for usar diária. Aqui no caso dessa sobrecoxa de frango, ela tem 3 unidades, então provavelmente eu vou tirar do congelador e já usar a quantidade toda. Então vem da gôndola para o congelador sem problema algum, ela tá bem embalada, checa para ver se não tem furo, se ele tá bem vedadinho, porque senão a gente vai criar muitos cristais de gelo aqui dentro e isso não é legal. É até melhor se você já comprar congelado, tá? Eu recomendo. Aqui eu tenho uma peça de lombo de porco bem grande, aproximadamente 800 gramas. Eu não vou usar isso tudo de uma vez, então temos que porcionar. E aí eu vou porcionando conforme a minha necessidade diária. Jamais você pega uma peça dessa, descongela, tira um pedaço e congela de novo. Nunca. Congelou uma vez, descongelou, tem que usar. Lembrando que vale para todas as carnes, tá? De boi, também vale para carne moída, enfim. E aí uma coisa importante também, vocês estão vendo que eu tô usando uma tábua vermelha. Existem essas normas e regrinhas que a gente usa na cozinha. Vermelha é para carnes diversas, azul peixes. Branca, geralmente a gente usa para alimentos já cozidos, então a carne tá cozida, eu corto na branca. Vegetais, hortaliças e etc, tábua verde. Gente, tá tudo bem, eu mesmo uso nas minhas gravações tábua de madeira, porque eu não armazeno, eu não tenho grandes estoques, eu tô cozinhando pra mim, tá tudo certo. E show. Aqui, como eu vou armazenar, guardar, eu uso essas tábuas, inclusive no meu dia a dia eu as uso também. E isso que eu tô falando é mais restaurante mesmo, que tem uma norma muito mais rígida, não entra em paranoia em casa, tá? Não é porque estamos vivendo essa época do vírus ou não. Isso aqui você leva pra vida. Isso é dica pra sempre. Inclusive, jamais estaria de cabelo solto num restaurante. Eu tô em casa, tá tudo bem. Só que, claro, sempre higienizar tudo, né? Não precisa ficar passando álcool. Sabão. Bucha, sabão, esfrega bem, usa, já era. Outra coisa, mexeu com porco, isso vale pra tudo, tá? Lava e aí põe o frango. Vai pra carne de boi? Lava, vai pra carne de boi. Tem vezes que eu misturo. Sim, porque eu vou cozinhar. Então, sei lá, se eu cortei o porco numa tábua e depois o frango na mesma, eu já vou cozinhar tudo, tá show, não vai ter contaminação cruzada. Agora, se eu pegar o porco, aí depois eu ponho o frango, não lavo nada, aí a bactéria do porco tá no frango, do frango tá no porco, aí deu ruim. Eu não sou nutricionista, eu não sou formado nisso, mas eu tô falando a minha opinião e a minha experiência para tentar informá-los corretamente. Se alguém aí puder complementar, show de bola, estamos aqui para aprender juntos. Então aqui eu vou cortar bifes, eu gosto de lombo mais altinho mesmo, e aí você corta na espessura que você quiser. Aí eu vou deixar essa peça aqui até um pouquinho maior, porque eu posso fazer ela assada, eu posso até moer ela, ou cortar em cubinhos para fazer um estrogonofe de porco, por exemplo. Então eu fiz bife e uma peça maior. Aí você armazena em saquinhos diferentes que eu vou usar agora. Pega esse saquinho, a gente chama eles de bobina, mão seca, tá? Não trabalha com água nem nada disso, ó. Abro ele aqui, venho com os bifes. Eu aconselho não colocar um em cima do outro, ó. Claro, se você tiver mais quantidade de bifes e quiser porcionar maior porque sua família é grande, aí tudo bem, põe um em cima do outro, mas é pra não ficar aqueles monte de bife colado, sabe? Quando você for descongelar. Eu venho agora e bem rente a carne, vou tirando todo o ar. Quanto menos ar a gente tem, menos cristal de gelo vai ser gerado e melhor vai ficar a sua carne quando descongelar. Você aí que é chique e tem máquina a vácuo, essa é a sua hora de brilhar. Ou até usar o ziplock também. E aí na hora que você for colocar no congelador, não adianta nada ter todo esse cuidado e dobrar lá dentro. Então coloca ele bonitinho. Quando for descongelar, tira um dia antes, se programa e deixa na geladeira. Porque ele vai descongelando aos poucos. Nada de pegar e deixar no sol, colocar numa bacia com água quente. Descongela bonitinho, certinho, vai preservar toda a textura do alimento. Porque tem vezes que você fala, ah, comida congelada tá ruim, a textura tá zoada, deteriorou o alimento. Sabe por quê? Porque você não teve calma. E aí é óbvio, segurança alimentar, né, amores? Então esse é o jeito mais seguro e correto. Dá pra ver aqui que minha bancada já está bem recheada de vegetais, não é porque estamos um pouco mais em casa que precisa só ter enlatado e grãos e etc. Antes de mostrar como armazenar e fazer com que isso dure muito tempo, vamos falar de pão. Eu vou falar sobre como preservar este alimento, porque esse aqui é um pão fresco, não é
aquele de forma que a gente compra e automaticamente dura uma semana. Apesar que essa dica também vale para esse tipo de pão, tá? Então, se você deixar ele fora da geladeira, continua ele no saquinho que você comprou do pão, bem vedado, que ele vai durar um tempinho. Eu vou pegar e cortar algumas fatias. Eu prefiro pão em fatias ou tipo torrada. E aí eu posso pegar essas fatias e fazer que nem a carne. Coloca num saquinho, tira bem o ar e congela. Você pode congelar o pão. Ele dura por um bom tempo, mais de mês. Ou você também pode deixar na geladeira. Já na geladeira ele dura um bom tempo. E aí uma outra coisa que você pode fazer também é pegar um pão inteiro ou a metade dele e colocar num plástico filme, ó. E aí ele bem enrolado, ele pode também ser congelado ou ficar na geladeira. O importante é que o pão esteja vedado. Você pode pôr também numa Tupperware isso aqui? Pode. Deixo na geladeira ou posso até congelar também. E aqui o lance do porcionamento funciona muito. Eu tenho 3 fatias, que é o ideal pra mim, que sou eu e mais uma pessoa, geralmente. Quando você tira do congelador, já põe direto no forno ou na frigideira e ele regenera e fica até melhor. Real oficial. E aí eu vou guardar na geladeira. Na verdade, eu vou até porcionar depois melhor. Eu costumo cortar todos os meus pães em fatias, mas eu vou para as hortaliças agora. Eu não tenho uma fruteira. Aí o que a gente faz? Improvisa. Aqui, ó, escorredor de massa, de macarrão ou algo com furinhos já ajuda demais. E eu tô com a minha fruteira não para pôr frutas, mas sim batatas. Elas não precisam ir na geladeira, inclusive elas duram até mais fora. Então você libera espaço e preserva bem as suas batatinhas. Eu aproveito, vou pegar outro escorredor. Escorredor tem bastante, fruteira que é bom nada. Eu aproveito para colocar também cebola. Não é bom colocar cebola, batata juntas. Na verdade, não é bom misturar vegetal nenhum. Então a cebola, diferente da batata, ela é mais tranquila de ir pra geladeira. Só que ela aguenta bem fora, então não precisa ocupar espaço. Deixa ela aqui, ó, na fruteira, improvisada, que ela aguenta super bem. E aí, com esses furos, o ar circula melhor e aí ela não abafa e corre risco de apodrecer. Tem outra coisa que não precisa estar na geladeira, que é a abóbora, né, gente? A abóbora inteira aqui, ó, pode deixar ela na bancada, em algum lugar, tá tudo certo. Só se você cortar. Cortou ela, aí sim você tem que armazenar corretamente, como eu vou mostrar aqui outros vegetais. Então, ó, limãozinho, geladeira, também ajuda. E ele aguenta bem fora da geladeira também, mas dura mais, né? Então, vamos guardar. Então, limãozinho aqui. A laranja, ela apodrece muito mais rápido que o limão, então não guarda junto. E eu tô colocando em alguns potes, mas você pode também usar saquinhos, tá? Por falar em saquinhos, gente, eu acabo reaproveitando eles. Eu sei, é plástico e tudo mais, mas você pode reaproveitar para pôr num lixinho. Sabe aqueles lixinhos de pia? Funciona super bem. Por que eu não dei essa opção para os saquinhos que eu guardei a carne? Porque aí sim tem muita bactéria, prolifera e não é legal você pegar uma embalagem que você guardou uma carne para usar de lixinho. Cheiro, contaminação, não é bacana. Então, e aí só uma coisinha também que eu tava esquecendo, seca bem a laranja, tá? Não só a laranja, a maçã, todas as frutas, não deixa ela encharcada, molhada, porque a água prolifera a bactéria e isso pode fazer com que apodreça mais rápido. Ovo, tava esquecendo do ovinho. Guarda ele na geladeira, vai durar mais tempo. Não põe na porta, tá? A porta é onde tem menos temperatura, quer dizer, mais temperatura, né? Mais quente. Então põe numa prateleira, ele vai conservar melhor do que fora. Só se você for consumir ovo muito rápido. Sei lá, eu como muito, então em dias isso aqui já não existe mais. Em 2, 3 dias já era. Gente, ó, eu não vou embalar tudo, mas cenoura, beterraba, segue a mesma linha das frutas. Beterraba de um lado, cenoura do outro, ou em saquinho, ou numa embalagem plástica. Essa é a parte mais legal, que são as folhas, né? Isso aqui estraga numa facilidade, olha, tá até caindo aqui, numa facilidade, só que agora isso não acontecerá mais. Pote, papel toalha, aqui, um borrifador de água, porque eu tenho, mas se você não tiver, só dá uma leve umedecida. Pego a alface, coloco com raiz e tudo, porque dura mais. Nada disso aqui eu lavei. Eu prefiro lavar na hora de consumir, porque aí você tem uma garantia de que o alimento não vai estar muito úmido, que não vai ter tanta água assim, e isso ajuda na preservação. Outro papel toalha, borrifo novamente, ó. E aí você pode fazer camadas, colocar mais alface, mais papel e assim sucessivamente. Fechou? Eu te garanto mesmo que isso aqui vai durar 3 vezes mais do que você está acostumado. Geralmente essas folhas, né, hortaliças que são abertas, tipo alface, agrião, rúcula, elas estragam muito rápidas. Por isso que elas vêm num saquinho que deixa elas mais juntinhas. Quanto mais juntas elas estiverem, mais vai durar.
E isso acontece naturalmente com a acelga. Tá vendo que ela é toda embrulhadinha? No máximo, ó, uma folha de fora tá mais queimadinha e mais murcha, mas dentro ela vai ficar muito crocante e dura muito. Isso aqui dura na geladeira, real, assim, sei lá, muito tempo. Erva fresca, eu vou mostrar 2 jeitos de armazenar. Aqui também vale para alface e pro agrião ou rúcula também, que são essas folhas que ficam abertinhas. Então, o primeiro jeito, tô com a minha salsinha aqui, nunca tire os cabinhos. A salsinha geralmente vem sem raiz, então é isso. Se você pegar coentro ou cebolinha, mantenha a raiz, que é importante. Então, a primeira dica é, pega um papel toalha, novamente borrifa, põe ele aqui, e aí aquele lance, tá vendo que ele tá todo aberto? A gente precisa o quê? Deixar ele juntinho, que nem a selga. Enrola no papel toalha desse jeito. Só dessa forma, você já tem uma preservação melhor. Obviamente, essa pontinha aqui, ela vai perder mais fácil. Aí você pode ou pôr no plástico filme ou num saquinho. Dessa forma aqui, não tem erro. Você vê, ó, que as folhas todas estão muito bem protegidas. O caule não tem problema, dura mais. Inclusive a gente fazia muito assim em restaurante, porque usamos em muita quantidade. Mas você pode fazer da mesma forma que o alface, e aí você consegue ir usando aos poucos a salsinha para não ter que toda hora ficar enrolando no plástico filme. E aí a gente economiza também, né? Olha só, eu tenho couve-flor, eu adoro. E aí, o que você pode fazer? Destaca as flores e cozinhar rapidamente. A gente chama isso de branquear, é deixar ela pré-cozida e congelar. Então você pode fazer isso não só com a couve-flor, mas também com a cenoura, a salsinha também. Você vê que ela tá murchando, pica ela toda, potinho e congela e você vai usando aos poucos. Você pode congelar a couve-flor e os outros vegetais crus? Até pode, mas se você branquear, pré-cozinhá-las, a gente consegue manter ainda mais os nutrientes. Outra coisa, recomendo que vocês congelem os vegetais que tem pouca água, então couve-flor, brócolis, cenoura, o salsão, alho poró, entre outros. Pepino e abobrinha, por exemplo, eu já não acho tão legal, tem muita água, vai perder nutriente e na textura não vai ficar interessante. Gente, é isso, com certeza faltou alguma coisa, mas eu acho que a gente fez um catadão aí pra mostrar pra vocês como armazenar. Essas dicas valem pra vida inteira, faz que você vai ver que tem diferença, muita, vai preservar demais os alimentos. A gente tem que evitar o desperdício sempre. Jogar comida fora, cara, não é uma coisa legal, então espero ter ajudado vocês. Se alguma informação que eu dei ficou confusa ou até mesmo errada, coloca aqui nos comentários que eu fixo e aí todo mundo vai saber e ficar informado. Mas eu tenho certeza que com essas dicas o seu dia a dia vai ser bem melhor.